Hoje nós vamos começar uma série focada sobre esse assunto, sobre Dunamis. E eu tenho certeza que Deus, Ele vai marcar o nosso mês de março como um mês cheio do poder de Deus, um mês que nós vamos transbordar do poder de Deus. Você pode profetizar isso para quem está ao seu lado? Fala, esse será o mês que você vai transbordar do poder de Deus. Fala para o teu irmão, não estranhe. Fala para ele, não estranhe. Se as pessoas em tua volta sentirem a presença de Deus só com a tua chegada, fala, é porque você vai estar revestido do poder dele. Quem acredita nisso, irmãos? Jesus, antes de morrer, ele deixa uma promessa. E a promessa dele é a seguinte: olha, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Essa palavra poder aqui no grego é dunamis. É o quê? Dunamis. E a palavra, dunamis, que vem da raiz do grego, ela é dínamos, que significa poder explosivo do Espírito Santo. Que essa palavra tem uma conotação, um significado de algo explosivo e ao mesmo tempo dinâmico. Fala para quem está do seu lado, o poder de Deus é explosivo e ao mesmo tempo dinâmico. Então por isso, irmão, que muitas das vezes quando a gente está pregando, a gente está louvando, a gente sente aquele poder dentro de nós, e a vontade de dar aquele glória a Deus, de dar aquele aleluia, de adorar a Deus de forma diferenciada, que você nunca adorou na tua vida, de chorar. Por quê? Porque o poder de Deus, irmãos, ele é explosivo dentro de nós. Ele nasce dentro de nós, trazendo uma autoridade, que ele muda toda a nossa vida. E ao longo desse mês nós vamos falar um pouco sobre isso. Por quê? Porque esse poder, irmãos, que Deus ele tem para nós, nós precisamos primeiro diferenciar o que é poder e o que é presença de Deus. Amém? O que é poder de Deus e o que é presença de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando alguém está louvando, quando alguém está pregando, nós sentimos o poder ou a presença de Deus? Não sentimos a presença, sentimos o poder. Por quê? Porque a presença, ela é diária. Se a gente só sente a presença com louvor ou com a palavra, a gente não tem a presença. Por quê? Porque eu preciso de alguém cantando para eu sentir a presença. Ou seja, isso não é presença. Presença eu tenho no meu dia a dia. O nome já fala presença, ou seja, Ele presente na minha vida. Então a presença de Deus não é esse arrepio que você sente, não é essa vontade, não. A presença de Deus, ela está contigo quando você acorda, até quando você vai dormir e durante toda a tua noite te guardando. Pessoas que precisam de alguém louvar ou cantar para sentir a presença, tem alguma coisa errada. Por quê, irmãos? Eu não tenho que sentir a presença com plateia, porque presença fala de intimidade. Intimidade é com 100 pessoas na tua volta. Intimidade é o quê? Fala de algo reservado. Está entendendo, irmãos? Tu não tem intimidade. Intimidade com plateia é outro nome que se chama. Entende? Então presença é intimidade, presença é diária. O que eu sinto na igreja? Eu sinto o poder de Deus. E o poder de Deus é uma coisa, a presença é Deus em nós. O poder é Deus apesar de nós. Ou seja, vão ter pessoas que vão estar pecando, vão estar errando, mas quando entrar na porta da igreja, vai tocar um louvor e vai sentir a presença. Eu já entrei em lugares, irmão, de você, pessoas afastadas de Deus, entrar num culto, o poder de Deus descer, e a pessoa ser renovada com o Espírito Santo, mesmo afastada. Quem já presenciou isso aqui? Então ela não sentiu a presença, ela sentiu o poder, porque o poder é Deus apesar de nós. Apesar do teu dia a dia, o poder de Deus vai se manifestar de qualquer jeito, irmãos. Você está entendendo? Só que presença não, presença é no dia a dia. O que eu sinto aqui então é o quê? É o poder de Deus, é o que está acima de mim. A presença, fala para quem está no lado, a presença de Deus é Deus dentro de você. Fala, o poder de Deus
é Deus apesar de você. Assim é, irmão. Você está entendendo? Então o que a gente sente aqui é o poder de Deus. Que poder é esse? É o poder que vai nos revestir. Só que nós precisamos entender, irmãos, que quando nós recebemos esse poder do alto, esse dunamis, esse poder do Espírito Santo na nossa vida, duas coisas acontecem. A primeira coisa que acontece quando nós somos revestidos de poder é receber os dons de Deus. O Espírito Santo nos dá os seus dons. Tem pessoas, irmãos, que entendam, vai passar a vida toda na igreja e nunca vai receber um dom do Espírito Santo. Por quê? Porque não buscou poder. Você está entendendo, irmãos? Muitas vezes a gente busca pela família, a gente busca pelo financeiro, a gente busca tudo, menos o poder de Deus. Você está entendendo isso aqui? Então, eu quero te convidar, irmão, a orar mais, buscar mais. Falar, Deus, eu quero viver esse poder na minha vida. Por quê? Porque o poder vai ser acompanhado pelos dons espirituais. Deus vai te dar visão, Deus vai te dar palavra de conhecimento. Irmão, tem pessoas que recebem um dom de palavra de conhecimento. Sabe o que é palavra de conhecimento? Você está conversando com a pessoa, irmãos, e você não sabe nada da vida dela. Aí Deus começa a colocar no teu coração aquelas palavras, e você fala, meu Deus, eu não sei nem porque eu estou falando isso aqui para você, mas eu tenho certeza que Deus que está ministrando isso no teu coração. Palavra de conhecimento, irmão. Dom de línguas. Depois a gente vai tirar um tempo aqui específico para falar um pouco mais sobre o dom de línguas, sobre as orações em línguas. Mas nós temos que buscar esses dons, irmãos. Nós temos que ter o discernimento de espírito. Eu já cansei, irmão, de pregar em vários lugares e ver aqueles movimentos todos. E quando começar uma oração de libertação, a mesma pessoa que rodou no poder cair endemoniada. Você está entendendo, irmãos? Discernimento, discernir quando uma confusão acontecer na tua casa, você em vez de bater boca e continuar a confusão, você tem o discernimento, é o inimigo que está se levantando na minha casa, então eu não vou repreender debatendo, eu vou repreender no joelho. Você está entendendo, irmãos? O poder de Deus traz isso, traz os dons espirituais. E tem pessoas que muitas das vezes falam, pastor, a igreja de hoje em dia não é mais como era antigamente. Claro, as pessoas estão deixando o poder de Deus de lado para poder buscar o que vai satisfazer a sua própria vontade. Olha para essa pessoa linda que está no solo, falar para o teu irmão, em nome de Jesus, os bens materiais, fala, vão alcançar a tua vida. Fala, mas prioriza o poder de Deus, que tu vai viver o sobrenatural da parte dele. Você está entendendo, irmãos? Sabe por quê? Porque existem julgos que só são despedaçados através da unção. Eu vou repetir isso aqui. Existem julgos que são apenas despedaçados através da unção. Tu vai orar, tu vai fazer campanha, mas se tu não buscar o poder de Deus, tem coisas na tua família, na tua vida que nunca vão mudar. Aí o líder, o pastor, pode vir, irmão, o Papa rezar por você. Se você não buscar poder, nada na tua vida vai ter transformação. Você entende isso aqui? Poder de Deus. E a segunda coisa que o poder de Deus traz em nós é metanoia. Ok, pastor? Fala comigo, metanoia. Mais forte. Sabe o que é metanoia? Mudança de mentalidade. O que é mudança de mentalidade? Se há 3 meses, 4 meses, 1 ano a pessoa gritava com você, você queria gritar mais alto. Mas quando a pessoa grita contigo, você já sabe lá no fundo, é o inimigo querendo me desmoralizar. Então não vou gritar não, vou tratar com educação, que isso vai quebrar e vai confundir o inimigo em nome de... ou não é, irmãos? Mudança de mentalidade. Antigamente a tua briga, a tua guerra era batendo boca, era dando soco, aqui não, mas tem lugar que as irmãs rodavam até a baiana, irmão. Irmão, aqui não tem isso. Graças a Deus. Pastor, mas eu não levo desaforo para casa. Tem pessoas que é assim, irmão. Crente. Tem crente que fala isso. Eu não levo desaforo para casa. Irmãos,
Quando a pessoa se levantar contra a tua vida, tenha discernimento, tenha uma nova mentalidade de entender que muitas das vezes é o diabo tentando te tirar do sério. Sabe por quê? Pode perceber, o inimigo sempre tenta fazer isso quando tem pessoas em volta de você. Sabe por quê? Para você se desestabilizar, as pessoas te observarem e falarem: se é para seguir o Jesus que essa pessoa serve, eu não quero servir mais. Você está entendendo, irmãos? Mudança de mentalidade. O que é mudança de mentalidade? Vai ter culto domingo. Domingo, o dia do Senhor, irmãos. Domingo, o dia que Jesus ressuscitou por nós. Domingo é um culto mais especial. É o dia que nós tiramos para Deus. Sabe o que é mentalidade nova? Chegar no domingo, você se preparar para cultuar a Deus. Você preparar o teu dia para estar na casa do Senhor. Você acordar e falar: hoje é o dia do Senhor. Senhor, muito obrigado, hoje é domingo. O melhor dia da semana. E você orar. Você ler a Bíblia e falar: Deus, que meu culto seja uma bênção, fala comigo naquele lugar. Coloca uma palavra no coração de quem vai estar pregando para poder mudar a minha história, abrir a minha visão. Isso é mudança de mentalidade, irmãos. Sabe o que é mudança de mentalidade? Entender, irmãos, que dar é melhor do que receber. Como assim, pastor? É oferta, dízimo? Não, irmãos. Quando você estende a mão para alguém, quando você ajuda alguém. Você entende isso aqui? Deixa eu falar uma coisa aqui para você, irmãos. O reino de Deus investe em você para você também abençoar a vida de outras pessoas. Eu falo para meus amigos uma coisa, irmãos. Eu sou o tipo de pessoa que, se eu tiver numa sala lotada e alguém falar assim: olha, eu preciso de alguém que faça isso, e se você que eu conheço fizer, eu vou ser o primeiro a levantar a mão e falar: ó, irmão, tem uma pessoa que eu conheço que faça isso. Você está entendendo, irmãos? Às vezes a pessoa pode abençoar, pode abrir uma porta para alguém, mas não abre. Aí sabe o que a Bíblia diz? Aquele que pode fazer o bem e não faz, esse peca. Você está entendendo, irmãos? Mudança de mentalidade, culto racional, irmãos. Sabe por quê? Porque o maior propósito de nós recebermos o poder de Deus, daí nós precisamos entender uma coisa, irmãos. A minha infância toda, eu achei que o poder de Deus era baseado só no que acontecia num culto de domingo. Só que eu entendo que o poder de Deus se manifesta na minha segunda-feira após o culto. Está entendendo, irmãos? O poder para você dizer não para o pecado na segunda-feira. Você está entendendo? Que tudo que tu escuta aqui no domingo, Deus te prova amanhã. Deus me prova amanhã. Quem me ouve, diga amém, irmãos. Amém. Então, irmão, o maior propósito de Deus, de nós recebermos o poder, esse poder que nós vamos falar ao longo desse mês todo, isso aqui é só uma introdução, isso aqui é só uma mensagem inicial sobre o poder de Deus revelado a nós, como aconteceu lá em Atos 2, a partir de Atos 2. O maior propósito de recebermos o poder de Deus é alcançar pessoas em todas as esferas da sociedade, partindo do nosso ciclo de amizades, do nosso bairro, das cidades e estados vizinhos e outros países. Vou repetir aqui. O propósito do poder de Deus é para você alcançar pessoas. Primeiro no teu ciclo de amizade, no teu bairro, na tua cidade, nas cidades vizinhas e até em outros países. Pastor, está escrito isso na Bíblia? Claro que está. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão as minhas testemunhas, primeiro, em Jerusalém, onde eu moro. Segundo, na Judeia e Samaria, ou seja, nos locais em volta. Quarto, nos confins da terra, ou seja, em toda, até o final da terra. Começa em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da... Ou seja, o propósito do poder de Deus é o que, pastor? É colocar em mim um poder para poder alcançar almas. Você está entendendo, irmãos? Eu passei a minha vida toda achando que a pessoa cheia do poder é quando eu chegava na vigília e via alguém rodando, sapateando, profetizando. Aí eu pensava: meu Deus, aquela pessoa é poderosa, cheia do poder de Deus. Sabe o que é poder de Deus, irmãos? É quando nós conseguimos alcançar almas. Você está entendendo, irmãos?
Aquilo que a gente vê lá é movimento. Fala para quem está do seu lado, movimento é uma coisa. Fala, poder de Deus é outra. Movimento sem propósito é perca de tempo. Você está entendendo, irmãos? Movimento sem propósito é perca de tempo, irmãos. O que é poder? Poder para quê? Você vê lá, Paulo recebeu o poder e ficou entre eles. Não, irmãos. Paulo recebeu o poder e ia de cidade em cidade, província em província, mesmo sabendo que iria morrer. O poder estava com ele estava dizendo: o inimigo pode se levantar, mas há um poder maior sobre a minha vida e eu vou continuar a minha chamada. Aponta assim para quem está ao seu lado, fala: o poder, o verdadeiro poder de Deus, te faz alcançar outras vidas. Você está entendendo, irmãos? Irmãos, olha para a vida de Pedro, 3 anos e meio andando com Jesus, 3 anos e meio comendo com Jesus. Quando foram prender Jesus, sabe o que Pedro fez? Puxou a espada para cortar a cabeça do soldado. Só cortou a orelha porque ele deu uma esquivada, deu uma desviada, irmãos. Tu acha que ele foi para cortar só a orelha do homem? Tá doido, vou cortar a cabeça mesmo, irmão. Ou seja, 3 anos e meio e ainda carregava espada. 3 anos e meio e ainda não confiava em quem estava do lado dele. Você consegue entender isso? Aí sabe o que acontece? Jesus morre, ressuscita, volta aos céus. A igreja se reúne no cenáculo. Atos capítulo 2, o poder do Espírito Santo alcança aquelas 120 pessoas. E o mesmo Pedro que puxava a espada, recebe o dom da palavra de Deus e começa a pregar. E a pregação de Pedro só naquele dia ganha mais de 3.000 almas para Jesus. Irmãos, Pedro não recebe poder para sair correndo, rodando, não, irmãos. Pedro recebe poder para poder pregar a palavra e ganhar almas para Jesus. A Bíblia diz, irmãos, que tinha judeus de outras partes da terra que não falavam a mesma língua dele, só que quando o poder de Deus veio sobre ele, ele conseguiu falar na mesma linguagem. Como assim, pastor? Talvez você está se perguntando: como que eu vou ganhar alma para Jesus e eu não sei nem falar? Quando você recebe o poder de Deus, o próprio Deus coloca uma palavra na tua boca. Quem recebe essa palavra em nome de Jesus? Com todo carinho, pega na mão de quem está do seu lado, sacode a mão dele e fala: em nome de Jesus. Nessa noite, você vai receber o poder que vem do alto. Fala: e a tua semana será marcada por alcançar almas para Jesus. Onde você pisar, pessoas serão impactadas pelo poder de Deus na tua vida. Quem crê nessa palavra? Não se espante, irmãos. Esse poder que está na tua vida. Tu chegar na tua escola, na tua faculdade, no teu trabalho, as pessoas começarem a falar com você. E você começar a ser usada por Deus para elas, irmãos. E elas falaram: eu quero conhecer esse mesmo Jesus. Irmãos, o poder de Deus, ele dá sede em nós para ganhar almas. Você já pediu para Deus: Deus, desperta essa sede em mim. Desperta esse desejo de poder presenciar esse poder que está, Senhor, que o Senhor tem reservado para a minha vida. Porque o poder de Deus, ao mesmo tempo que ele é explosivo, ele é dinâmico. Ele te dá estratégias para alcançar almas. Eu posso liberar uma palavra profética sobre a tua vida? Levante sua mão direita para receber essa palavra. Ainda esse ano, irmãos, Deus vai te honrar e você vai conseguir ganhar uma alma para cada mês do ano, em nome de Jesus. Não, você deu só essa glória a Deus aí, murchinho, meu irmão. Vou repetir isso aqui. Deus vai te dar um poder que tu vai conseguir ganhar pelo menos uma alma por mês do ano. Quem acredita nessa palavra, quem recebe essa palavra, abre a tua boca para glorificar a Ele. Deus vai te dar estratégia para convidar aquele teu familiar que só Jesus, irmãos. Tem pessoas na tua família que falam que não aguenta, que não suporta a igreja, que não gosta nem de igreja. Tem pessoas na tua família que falam: vou para a igreja para quê?
Deus vai te dar estratégia. Essa pessoa, quando você menos esperar, vai estar sentado do teu lado, cultuando a Deus contigo, e na hora do apelo ela vai levantar a mão e vai voltar para Jesus, através do poder de Deus que está sobre a tua vida, irmãos. Por isso que eu falo, irmão, não canse de convidar um amigo, não canse de convidar um irmão, não canse, irmão. Ora, sabe o que você faz? Quer trazer alguém para Jesus, irmãos? Antes do convite, faz uma campanha de oração pela vida dela. Ah, pastor, não estou fazendo campanha nem de oração pela minha vida. Muda essa história, irmãos. Vou repetir isso aqui, muda essa história. A gente só tem 2 papéis na vida. Ou você assume o papel de ator principal da tua vida, no palco da vida, ou você deixa a tua vida de lado e fica sentado na plateia, assistindo a tua vida passar. Tem pessoas que estão sentado na plateia, assistindo a própria vida passar e não tomam uma atitude. Eu vou repetir isso aqui. Tem pessoas que às vezes sentam no sofá de casa, ou está deitado na cama e pensa, meu Deus, o que eu vou fazer agora da minha vida? Eu não sei o que fazer. Sabe o que você tem que fazer, irmãos? Se aplica em Deus. Sai da plateia espiritual da tua vida e assume o teu papel principal. Você consegue entender isso aqui? Tem pessoas que não estão vivendo mais, estão sobrevivendo. Vou repetir. Tem pessoas que não estão vivendo, estão sobrevivendo. E o que pode mudar isso? Mudança de mentalidade através do poder de Deus. Nós vamos orar nessa noite. Nós vamos orar.